coração. E ontem eu abrindo a Bíblia, comecei a meditar em alguns versículos aqui na palavra do Senhor, no livro de Êxodo. Bendito é o nome do Senhor. O livro de Êxodo, começando do primeiro, alguns capítulos mais adiante, a gente vamos ver o que Deus ele faz através, aleluia. Sempre tem mulheres na história. A história na Bíblia e as histórias a história na palavra do Senhor, sempre vai ter mulheres de atitude, mulheres que é exemplo e que está no lugar na hora certa, no momento certo, e Deus usa estas mulheres para beneficiar alguém. Sempre vai ter mulheres, aleluia, que Deus levanta na terra para concluir com algo na vida de alguém. E aqui no livro de Êxodo, primeiro, mas a partir do 15, que diz a palavra do Senhor, este versículo, Êxodo primeiro, a partir do 15, que diz: ora, que diz assim: orei, e no Egito falou as parteiras das hebreias, e das quais umas chamada Cifra, a outra Poá, e disse-lhe: quando ajuntamos as hebreias, e as dá a luz, e as vindes sobre os assentos, e se for filhas, matai, se for filho, matai, mas se for mulheres, que então viva. Somente este versículo, e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Vimos aqui que no livro de Êxodo, capítulo 1 em diante, a gente vai ver que ali Faraó, ele estava assustado com o crescimento do povo, e ali criou um grande temor. Aquele povo crescia em meio ao sofrimento, em meio à escravidão. Aquele povo sofria, mas quanto mais sofria, mais aumentava aquele povo ali no deserto. E vimos aqui que houve uma lei. Faraó dá um decreto e diz: olha, quem nascer menino, matai, mas se for menina, deixa viver. Mas aqui a gente vê nessa história, nessa passagem da Bíblia, que entra as mulheres. Mulheres que obedecem à voz de Deus, mulheres que temem a Deus, mas por um propósito e com um propósito. Eu já quero abrir um parênteses para mim e a tua vida. Onde Deus te coloca tem propósito, aonde Deus te leva tem propósito, aonde Deus te colocou há um propósito de Deus para a tua vida. Então não saia de onde Deus te colocou, porque eu creio assim: se Deus colocou, é porque Deus tem um propósito naquele lugar a ser cumprido na tua vida. Seja dentro da tua casa, seja no meio da tua parentela, seja no local de trabalho, seja onde for, onde você estiver, é com permissão do Senhor. Então onde Ele estiver, Ele vai usar a tua vida para beneficiar alguém. Ele vai usar a tua vida para trazer bênção para a vida de alguém, porque Ele disse para Abraão: ser tu uma bênção. E se você é bênção, onde você chegar, você vai ser bênção. Louvado é o nome do Senhor. E vimos aqui que Ele disse: aqueles que for menino, matai, e se for menina, deixa ver, porque Ele tinha aquele temor. Mas eu que não quero entrar nesse detalhe, mas sim entrar no detalhe dessas mulheres que entraram nessa história, essas duas parteiras. E eu lendo ali, estudando esta passagem, me chamou a atenção que estas mulheres, elas entraram na história de Moisés. Antes de Moisés nascer, essas mulheres já tinham entrado na história de Moisés, com um propósito que Deus colocou no coração delas, porque ela deu ouvido não a Faraó, mas ela temeu a Deus. E o temer é o princípio de todas as coisas. Temer a Deus, irmão, é obedecer. Temer a Deus é estar no lugar certo, é estar na hora certa, onde Ele lhe colocou, para um propósito que Ele tem na tua vida. E Deus usando estas mulheres, e quando elas chegam ali, glorificado é o nome do Senhor, quando elas chegam ali, e o rei começa ali, Faraó começa ali a indagar e dizer: por que permitisse essas coisas? Por que deixasse os meninos viver?
elas ali argumentaram com algo. Elas disseram: não, Senhor, porque as hebreias são diferentes. Quando a gente chega lá, ela já tem dado a luz. Mas tudo era um propósito de Deus para guardar a vida de Moisés. Porque Deus, quando tem um propósito, irmã, a guerra já começa muito antes que nasça. Muito antes de nascer, não é assim, irmã? Muito antes de nascer já começa a guerra. Já começa algo a acontecer para que aquele menino não viesse nascer. Mas quando Deus coloca a mão e quando Deus tem um propósito, pode se levantar o que se levantar. O que Ele determinou está determinado para ser feito. Porque é assim quem determina é o Senhor. E vimos aqui que essas mulheres, elas não estavam ali por acaso. Você também não está onde está por acaso. Deus tem algo a ser realizado através da sua vida e através da sua história. E vimos que quando a gente vê nessa passagem que Moisés ali nasce. E quando Moisés nasce, o que acontece? Primeiro vê o que? As parteiras que intervêm com a permissão do Senhor. Porque elas intervêm, enfrentou o que? O rei, enfrentou o que? A Faraó. Como é que pode? Ele deu uma lei e elas passou por cima dessa lei, mas com a direção de Deus e com temor a Deus. E vimos que elas desobedeceram a um homem que mandava ali a Faraó para obedecer a Deus. Então obedeça primeiramente a Deus. Não importa se alguém olha para você e diz: tu vai para ali, tu vais obedecer. Você vai dizer: primeiro a voz de Deus falou comigo. Então se eu estou indo é porque Ele está mandando. Se eu estou indo é porque Ele está mandando. Então eu obedeço a voz do meu Deus. A obediência. Pela obediência a gente alcança bênção da parte do Senhor. E vimos aqui que eu estudando essa passagem, e eu vi dentro dessa passagem que essas mulheres entram. E ali Moisés já tem um grande livramento. Após o quê? Após o ventre e após nascer. E a mãe de Moisés consegue ali esconder Moisés por 3 meses. Não é fácil, né? Esconder uma criança com 3 meses. Criança chora, né? E quando chora, a vizinhança escuta ou não, irmãos. Mas aquela mulher, essa mãe, para proteger o seu filho, para proteger a sua casa, para proteger o que é seu, ela estava guardando. Então continue guardando a tua casa, guardando o seu como, irmã, na oração, na intercessão, de joelho. Muitas vezes está longe, muitas vezes não está na sua vista, mas você está de joelho dizendo: guarda, Senhor, protege, Senhor, livra, Senhor, da canta labadava sébia. E enquanto você está aqui no dia de hoje, Deus está guardando, Deus está livrando, Deus está protegendo a tua casa e os teus. Porque eu vejo esta mulher usada em sabedoria, ela protegendo o seu filho. Ela sabia que ali o Faraó tinha dito: as crianças, homem mata, mas as meninas deixa viver. Bendito é o nome do Senhor. E aquela mãe com o coração ali temendo, vendo a hora de pegar o seu filho, vendo a hora de perder o seu filho, ela começou a proteger. Ela começou a guardar. Ela começou a esconder dentro da sua própria casa o seu filho por 3 meses. Agora que me chama a atenção é que esta mulher, Joquebede, ela conhecia o Deus que servia. Não apenas a gente aceitar Jesus, estar na casa dele, fazer parte de um departamento, ou estar de frente a uma obra, mas você tem que conhecer o Deus que você serve. Você tem que ter experiência com ele. Você tem que acreditar que ele faz o impossível acontecer. Você tem que acreditar nele, que ele é Deus de livramento, que ele é Deus que faz e é Deus que desfaz, é Deus poderoso. Você tem que ter plenamente confiança nele. E Joquebede confiava no Senhor. Ela confiava no Deus Todo-Poderoso. Ela sabia e tinha convicção que alguma coisa ia acontecer e Deus ia livrar o seu filho da morte. Louvado é o nome do Senhor. Não apenas, irmãos, servir ao Senhor, mas acreditar nele e crer nas impossibilidades. Eu sempre gosto de frisar isso aqui, porque as impossibilidades minha é minha, mas a de Deus é diferente. Ele é Deus do impossível. Ele é o Deus que quando entra ele realiza, ele desfaz, ele faz, ele refaz.
ele retorna a fazer. Porque ele não pede a opinião de ninguém. Recanto. Quando ele diz que vai fazer, ele te faz e está feito. Ele não pede a opinião sua para realizar algo. Ele diz, eu vou fazer e acabou. A determinação é dele. Faraó estava com medo porque o povo crescia. Faraó estava temendo. Mas Deus já tinha um projeto para Moisés. Deus já tinha um projeto para Moisés. Moisés já estava no ventre da sua mãe Joquebede. E eu creio assim, Deus olhando e disse: neste daí ninguém toca. Este daí é um projeto meu. Recanto, rebedeva sobre. E quantas vezes os projetos de Deus alguém quer tocar? Quantas vezes alguém planeja até matar aquilo que é projeto de Deus? Quantas das vezes a notícia chega, mas também Deus revoga a causa de ei, aí é meu projeto, aí é meu, ninguém vai mexer, ninguém vai tocar, porque eu escolhi desde o ventre. Bendito é o nome do Senhor. E quando a gente começa a meditar nesta passagem, a gente vê as mulheres entrando em ação. As parteiras, a mãe de Moisés, com seu filho ali dentro da sua casa, escondendo por 3 meses. E passando os 3 meses, não consegue mais esconder. E aí ela tem uma ideia. Eu creio que essa ideia é dada pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso. Irmão, quando Deus quer guardar uma vida, quando Deus tem um projeto, Ele cria os caminhos nas tormentas. Ele vai criando caminho no deserto. Ele faz água jorrar. Ele faz coisas grandes. Quando Ele tem um projeto, e nesse projeto que Ele tem, alguém quer interferir. Eu vejo dentro dessa passagem que o Todo-Poderoso, quando Ele estende as suas mãos para fazer, para realizar, não tem quem impeça. Porque o Senhor, Ele é bom. E Ele olhando ali, e quando ela ali começa ali, por 3 meses não consegue mais esconder Moisés. E eu creio que aquele menino começava a chorar, e ela ficava agoniada. Eu creio assim, o texto não diz, mas quando você começa a meditar na palavra, começa a entrar dentro da história, que a gente que é mãe, a gente sabe que criança não fica quieta, principalmente 3 meses. Eu creio assim, na hora que aquela criança tinha fome, ela chorava. Se ela sentisse cólica, ela chorava. E alguém, acho que escutava e dizia: que choro é esse? Eita, lá, ok, me dava um pensamento meu. Será que é menino ou é menina que está chorando? Por quê? A ordem veio para matar os meninos e deixar as meninas. E eu creio na curiosidade, do texto não diz, mas eu posso imaginar, na minha imaginação humana, como mãe, a vizinhança olhando, isso é um choro de criança, é um choro de menino. Mas será que é homem ou mulher que está chorando? E virava a curiosidade. Mas Joquebede ali protegendo. Joquebede, protege o que é seu. Eita, guarda o que é seu. Eita, lá, como irmã na oração. Eita, de joelho, na intercessão, vai guardando, vai protegendo. Porque quando você desce, quando você clama, quando você ora, Deus se levanta do trono e começa a dar livramento e começa a guardar. Quantos neste dia de hoje Deus tem guardado, Deus tem livrado? E aí você está aqui e a mão poderosa dele está guardando os 4 cantos desta terra. E eu creio assim, alguém escutava o choro e ficava se perguntar, porque houve uma ordem, e aquela mãe, sem poder mais esconder, ela toma uma atitude. Eu digo que ela é uma mãe criativa. Quantas vezes nós criamos algo para proteger os nossos filhos? Não é assim? Quem é a mãe que quer ver o filho sofrer? Ele pode ser rebelde, ele pode estar andando por caminhos tortuosos, mas a mãe não desiste, né, irmã? A mãe não desiste, a mãe chora, a mãe clama e não desiste. E ai daquele que se levanta para tocar. Porque a mãe vira o quê? Uma fera, não é isso? Para proteger o seu filho. E Joquebede não foi diferente. Imagine você, irmão. Entre dentro do texto.
Medite dentro do texto, porque a palavra do Senhor é assim, ela é alimento para nossas vidas. Mas temos que ler, meditar e ver o momento que aquela mãe passou de aflição. Foi um momento angustiante, momento de aflição. Quando alguém disse assim, vou matar, vai ter que morrer. É homem, vai morrer. E ela começa a lhe proteger o seu filho dentro da sua casa. Vendo a hora de chegar alguém, tomar o seu filho dos seus braços e matar. Mas Jesus, ele chega, ele cuida, ele dá livramento, ele protege. Porque quando você está intercedendo, está guardando os céus em oração e a sua casa, Jesus estende as tuas mãos e começa a cuidar. Vale a pena estar orando. Vale a pena estar na casa do Senhor. Vale a pena estar intercedendo. Vale a pena estar nos pés do Mestre. Nunca desista dos seus. Nunca desista, nem deseje mal os seus. Peça sempre a Deus para proteger e guardar. Bendito é o nome do Senhor. E nós vimos aqui que esta mulher, ela serve de grande exemplo, como a gente está no tema. Mulher que expira. A gente vê aqui que esta mulher, ela começou ali há 3 meses, protegendo seu filho. E depois de 3 meses ela não consegue mais. Porque aquela criança já estava ficando sabida. E começou ali, eu posso imaginar os vizinhos escutando choro, e depois iam ver que era um menino. E Deus dá estratégia a Joquebede. Cria, né? Começa ali, trabalhando ali, faz um cesto de junco. Imagina, irmão. Eu gosto de ler a palavra, irmãos, e meditar. E quando a gente está meditando, a gente começa a ver a situação. E o coração daquela mãe, como ela estava ali. Mesmo ela sem saber o que iria acontecer, mas ela usou de estratégia e teve uma criatividade de fazer aquele cesto. E disse, eu vou colocar ele ali dentro da cancha. Aleluia. E o texto vai nos dizer que ela faz aquele junco, faz ali aquele cesto de junco, de betume, e coloca aquela criança dentro com 3 meses. Imagina o coração daquela mãe, manda sua filha levar e colocar no rio Nilo. Imagina, sem saber o que iria acontecer, temos que ler, estudar, e meditar. Ela não foi, ela ficou. Mas eu tenho a certeza que ela ficou orando. Eu tenho a certeza e convicção que Joquebede mandou levar, mas ficou de casa orando, dizendo, proteja o meu filho, guarda o meu filho, ele está na tua mão, ele é projeto teu, ele veio ao mundo, o Senhor colocou ele no meu ventre, proteja o meu filho. Eu tenho certeza disso. O texto não diz, mas a gente começa a imaginar e se aprofundar dentro da Bíblia, nos textos que nós lemos, e começa a sentir a aflição daquela mãe naquele momento. Eu não sei qual foi a aflição que você já passou com os seus. O momento de desespero, de você achar que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Deus não chegou. Deus chegou, Ele é o mesmo hoje. Ele sempre vai chegar. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Eu não sei a situação que você passou ou estará a passar, mas Deus, Ele tem provisão. Deus, Ele tem, através da tua oração, livramento. Porque você não sabe da história de alguém, mas quem sabe a história do seu povo na terra é Deus. Ele sabe começo, Ele sabe meio e Ele sabe o final. E nós vimos aqui que ela mandou Miriam levar sua irmã. Coloca lá nas margens do rio Nilo. E eu creio assim, que ela ficou em casa. O texto não vai dizer, mas a gente começa a imaginar que ela cria em Deus. Ela acreditava e ela confiava no Deus que ela servia. Se Deus dar o livramento a ela até ali, ela estava acreditando que Deus ainda ia fazer coisas extraordinárias. Porque a mãe, ela não vê, não vive por vista, ela vive por fé. Ela tem que crer sem ver, né? Assim, no milagre. E nesse texto a gente vai ver que quando coloca ali no rio Nilo,
Coloca aquele cesto com aquela criança dentro com 3 meses. Uma criança de 3 meses é bem grande, viu? É assim. E aquela criança dentro daquele cesto começa a boiar. Irmão, medita. Começa a meditar que Deus é capaz de fazer. A tua causa para Deus não é nada. O teu problema para este Deus não é nada. Ele é Deus do impossível. Olha você aqui, olha eu aqui, olha nós aqui, olha você aí. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Não, Ele é Deus do impossível. Se alguém crê, Ele é Deus. Se deixar de crer nele, Ele é Deus. Se alguém crê que Ele... da calabadava sobre. Aleluia. Se alguém crê que Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Ele faz do mesmo jeito. Porque Ele é Deus. Ele é Deus e não muda, irmãos. E vimos aqui que quando ela coloca ele lá naquele cesto no rio Nilo, no mesmo momento que as filhas de Faraó desce para se banhar. Então Deus tem um propósito onde você está. Já quero deixar um tema para esta passagem. Aonde você está é onde Deus vai te usar para alguém. Aonde você está é o lugar do propósito que Deus tem para concluir na tua vida. Vem, levanta e vem. Vem, afronta, vem para querer tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida ou não. Quantas tentou desistir e parar? Quantas disse que não ia mais? Se Poá, as 2 parteiras, ela lhe tivesse dado ouvido a Faraó e tivesse feito o que Faraó mandou. Mas ela decidiu obedecer primeiro a Deus, porque ela estava no lugar certo. Ele procurou as 2 parteiras hebreias. Procurou a pessoa certa para estar no lugar certo, na hora certa, para um propósito que Deus tinha para concluir. Então entra na história essas 2 mulheres. Entra na história a mãe de Moisés. Tudo mulheres, irmão. Então as mulheres, onde Deus coloca é para um propósito. Deus levantou você dentro da tua casa para um propósito. Ai, mamãe, na minha casa só tem eu, que se eu continue, tem um propósito. Laboriga de canabastéria. Ai, mamãe, na minha casa meu marido não é. Mas vai ser. Jesus vai salvar. Jesus vai libertar. Se Deus te levantou dentro da tua casa é por um propósito. Você não está no lugar certo. Você não está no lugar errado. Você está no lugar certo. E quantas vezes o inimigo levanta com fúria para te tirar do propósito? Quantas... Eita, lá, da sobre. Quantas vezes o inimigo tem usado o teu esposo? Tu tem... Eita, meu Deus. Tu tem dito que vai embora, vai deixar tudo. Eita, que vai largar a casa, que vai largar filho, vai largar tudo. Ei, fica no teu lugar, porque aí Deus tem um propósito com você na sua casa. E Satanás, sabendo disso, quer te tirar da rota, quer te tirar do propósito. Sobre. Aguenta firme. Ô irmã, você diz assim porque não é a senhora que estará a passar. E você sabe o que a irmã Maria já passou. E você sabe o que as irmãs já passou para chegar onde está hoje. Leibia da cabadava sobre. Uma coisa é certeza, e eu tenho convicção do que digo. Se não se converter dessa sepultura, e também Deus pode jogar no leite e salvar, mas você vai contar a vitória. Agora tem um segredo: seja obediente, não desista, continue na porta, continue servindo, continue adorando. Eita, adorar na dor, adorar quando te falta tudo. Tem que ser adorador, irmão, tem que continuar adorando. Se tem, adore, como já foi falado nesta manhã. Se não tiver, adore do mesmo jeito. Aí alguém olha para a tua aparência e se engana, de que você não passa nada, mas só Jesus sabe a trajetória. E para você chegar até aqui, o que você tem passado diante da presença do Senhor. Tem vale, tem deserto, tem noites escuras. Para Joquebed, essa aqui foi uma noite escura. Foi fácil não. Ter seu bebê, passar o quê? Com 3 meses ela está ali com ele, ali se apegando cada dia mais com seu filho, e vem na hora de quê? De matarem. Mas os projetos de Deus não morrem. Pode se levantar, quem se levanta é projeto, acabou, irmão.
Além eu faço. Aonde ele coloca a mão da caia sébria, ele vai concluir. Tenha convicção. Seja como Joquebede neste dia de hoje. Confie em Deus. Tenha certeza do Deus que você serve, que Ele é Deus fiel, que Ele faz e desfaz, que Ele dá ordem e você tem que obedecer. Exaltado é o nome do Todo-Poderoso. E eu vejo nesta mulher, ela com a criatividade dela, que Deus deu aquela inteligência dela fazer, colocar. Quando ela coloca ali no rio Nilo, aquela criança é colocada dentro daquele cesto no rio Nilo. Mesmo na hora que as filhas de Faraó vai o quê? Se banhar, vai tomar banho. E elas escutam o choro de uma criança. Oh, irmão, é muito lindo quando Deus diz assim: eu vou fazer e não há quem peça. Meu Deus. Quando Deus coloca a mão assim para proteger, irmão, Leibia, não tem lei, não tem decreto. Meu Deus, não tem inferno, não tem projeto de Satanás, da calabadava sobre, não tem levante. Pode ter reunião, pode fazer reunião, pode falar, pode criticar. Eita, lá camandaraba sobre Leibia. Pode o inferno se levantar com reuniões e mais reunião, mas o Senhor diz: é eu que estou guardando. Eu estou com as minhas mãos. Eu que estou aqui a dar sobre. E aquele menino chora. E ela quando olha que é um menino. E Deus sempre surpreendendo e fazendo grandes coisas. E Deus ali, ele faz o quê? Ele vê com que é a filha de Faraó. E a irmã está de longe observando. É muito lindo, irmãos, quando Deus está numa história. Não é assim? Quando Deus escreve uma história, Ele sabe o começo, Ele sabe o meio, Ele sabe o fim, Ele sabe o que vai acontecer na trajetória, Ele sabe o que vai se levantar, mas Ele também vai estar com as suas mãos estendidas cuidando. Os cuidados de Deus é lindo. Os cuidados de Deus não é igual o cuidado do esposo para com a esposa. Bom, sim, mas é muito mais além. Não é assim? Quando você tem um esposo que cuida de você, que zela de você. Quando você tem também uma esposa que cuida de você, que zela de você, é bom. Mas tem uma coisa que não tem explicação: os cuidados de Deus. Os cuidados dele é melhor, porque ele supre todas as nossas necessidades, e Ele sabe o que nós precisamos da parte dele. Então os cuidados dele é melhor. É muito melhor. Porque Ele vê hoje, Ele vê agora e Ele vê além. Ele vê o que eu e você não vê. Porque Joquebede, ela não estava visando. Ela teve essa criatividade. Ela guardou seu filho por 3 meses. Ela lutou. Mas teve um momento que ela não consigo mais esconder. E ela teve aquela ideia e colocou. E eu posso imaginar com a minha imaginação, porque a Bíblia não diz: seja o que Deus quiser, porque eu confio nele. Eu creio assim que ela disse: eu vou fazer, vou colocar, mas seja o que Deus, o Todo-Poderoso, que concedeu, Ele está no meu ventre, concedeu, Ele vir ao mundo, seja o que Ele quiser. E ali ela descansou. E eu creio que ela ficou em paz e ficou orando na sua casa pelo seu filho, para que Deus protegesse. Mas imagina uma criança de 3 meses dentro de um junco, dentro de um cesto feito de junco, boiando dentro de uma água, ali no rio Nilo. Poderia surgir um jacaré, algum animal ali, um jacaré, uma onça, o que fosse ali para devorar aquela criança. Mas a mão de Deus sempre estava estendida, sempre estava guardando. Eita, lá, porque estamos aqui, porque a mão poderosa do Senhor tem nos guardado, irmão. Tem nos livrado, tem guardado a minha entrada, tem guardado a tua entrada, tem guardado a tua saída, tem livrado de coisas que você nem imagina e nem sabe. Tem momento que você vai por um caminho e aquela voz brada: não vá por aí. E você volta e depois acontece o que? Vem uma notícia: Deus te livrou de passar naquele lugar, naquele momento, porque foi livramento de Deus para a tua vida. Então Ele livra de coisas que você nem sabe, coisas que você nem conhece.
nem chega ao teu conhecimento, Ele te livrou. E vimos aqui que quando ela coloca a filha de Faraó, Miriam fica de longe observando. E quando ela vê o choro do menino e conhece que é uma criança que está ali dentro, resolve criar essa criança. Irmão, Deus tem seus caminhos nas tormentas. A própria Bíblia diz que Deus tem seus caminhos na tormenta. A palavra dele também diz: tudo o que eu faço hoje tu não entende, vai entender depois. Tem algo que Deus faz na nossa vida que nós não entendemos e nem compreendemos, mas depois Deus vai explicando o porquê e para quê. Porque é o propósito dele. E quando se tem propósito de Deus na vida, irmão, não pense que os propósitos de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida, e não vai vir tempestade, e não vai vir levante, e não vai vir vento, e não vai vir nada, não vai vir. Porque quanto maior o propósito, maior o processo para chegar aos propósitos que Deus tem. Nós vimos que Moisés desde o quê? Desde o ventre já estava ameaçado de quê? De morte. Desde o ventre. Ele nem tinha nascido, mas já tinha uma lei que era para morrer. Mas a lei do homem é morte. Mas aqui tem um Deus que é da vida, e é vida, e vida com abundância. Quando alguém devoga uma lei para a morte, Jesus chega com vida e diz: não vai morrer. E ainda se morrer, e ele quiser ressuscitar, quem impede? Vimos na Bíblia, irmão. E também nos dias de hoje não é diferente. Tem pessoas que Deus ressuscitou. Tivemos testemunhos verídicos. Não é história. Ele não mudou não. Ele é o mesmo hoje eternamente. Ele ainda faz. Ele ainda é. O poder dele é o mesmo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que criou os céus e a terra. É o que fez todas essas coisas. Hoje a gente vê pessoas que morreram e ressuscitou. Morreram e ressuscitou. E também tem na Bíblia o filho da viúva de Naim, que Deus ressuscitou. Lázaro. E tem outros que Deus ressuscitou dentro da Bíblia. Ele mudou não. E eu creio assim, mas quando eu leio a Bíblia e medito na Bíblia, eu creio que ele ainda faz. Ainda que a minha fé e a tua esteja pequenininha, um grão de mostarda, ele ainda faz. Ele ainda é. Ele mudou? Não. A nossa fé pode ficar pequenininha. A gente pode mudar as ações e as atitudes, mas ele não muda. E vimos que quando ali a filha de Faraó vê e diz assim: agora é um menino. Não poderia naquele momento ela também dizer: oh, irmão, Deus está usando as mulheres. Aqui foi mulheres usadas por Deus. Você é uma mulher que Deus te usa. Com o teu jeito de ser, com tua forma. Onde você está, alguém te observa. Porque a gente viu aqui que ela poderia ter dito: tem uma lei aqui no Egito que tem que matar os meninos. Esse aqui é um menino. Ela poderia o quê, irmão? Conjecturando aqui e a minha imaginação, deixar lá, para não encontrar o quê? Ao seu pai. Mas quando Deus tem projeto, eita, Deus escondeu Moisés dentro da casa da sua mãe com uma proteção divina. Vai para o rio, Deus usa alguém, as mulheres, para o encontrar. Já pensou que fosse um homem que encontrasse? Tinha metido a espada e tinha matado Moisés. Mas Deus permitiu mulheres. Então mulheres que fazem a diferença. Mulheres que estão sempre dentro de história, para fazer outra história. Porque elas tiveram aqui a participação dentro da história de Moisés. E nós vimos aqui que ela diz assim, a filha de Faraó diz: agora o que vamos fazer? Vamos arrumar uma mulher das hebreias para tomar conta dessa criança. E a irmã de Moisés vai para casa. Ô irmã, quando Deus tem um trajeto e um projeto, era a morte, chega a vida. Leva para o rio, ali um jacaré, algo poderia ter devorado aquela criança. Jesus: não, estou sempre com a mão ali, ó, estendida, guardando. Muitas vezes você não entende porque está de pé. Já veio tantas coisas aconteceram, tantas tempestades já veio, tantas coisas já se levantou, e você continua de pé. Você continua de pé,
É a mão boa do Senhor te protegendo, te guardando, te renovando, te dando graça, te dando força e dizendo: vai avante, prossiga. Aí você diz: Senhor, eu não tenho força. Vai na pouca força, porque eu sou a tua força. Porque o nosso Deus, Ele é assim. E quando ali ela vai em busca de uma mulher para tomar conta dessa criança, e nós vimos no texto que vai chamar quem? A própria mãe do menino. Voltou para a mão dela. E ainda teve o que? Ainda foi ganhar mais o que? Um salário. Como Deus é lindo, irmão. Seja fiel a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a voz dEle. E essas parteiras também não ficaram atrás. Também foram beneficiadas pela ação dela. Então uma ação boa gera bênção para a tua vida. Aquilo que você faz de bem para alguém, sem querer nada em troca, porque Deus está tocando no teu coração para fazer, faça. Faça com amor. Faça com amor para o Senhor. Faça com amor para o seu próximo. Ah, mas ele falou, mas ele disse assim, mas faça. Faça porque tem recompensa. E vimos que leva para Joquebede. E eu estudando mais adiante essa passagem, eu vi que no texto, eu comecei a pesquisar. Moisés volta para a casa da sua mãe. E ela começa a criar o seu filho. Novamente, cuidar do seu filho. E ainda recebe um salário. Olha, coisa tão linda. Para criar seu próprio filho. Deus surpreende ou não, irmãos? Deus faz coisa que você nem imagina. A Joquebede não imaginava que ia acontecer durante essa trajetória. Tudo isso. Mas ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia que algo extraordinário ele ia fazer. Da forma que estava, não ia ficar. E vimos aqui que quando ela começa a cuidar, mas vai chegar um momento que ela vai ter que devolver novamente. E eu estudando, e me veio uma curiosidade de saber quantos anos Moisés tinha quando foi devolvido para a filha de Faraó. E eu comecei ali, e de 3 meses, aí Moisés com 12 anos de idade foi devolvida a filha de Faraó. Imagina, a mãe estava com ele nos braços, foi livre da morte, escondeu, teve a criatividade de fazer tudo aquilo ali para proteger o seu filho. E depois volta para ser cuidada por ela. E depois ela vai ter que devolver, porque ele era de criação da filha de Faraó. Ela adotou ele. Só que quem foi tomar conta foi a sua própria mãe. E chegou o momento dela devolver seu próprio filho para quem ela adotou, para a filha de Faraó. E Moisés tinha 12 anos, já estava um rapazinho quando foi devolvido. Mas eu creio assim, ela com o coração dolorido veio agora. Ela com o coração dolorido, ela ali triste que ia devolver, mas ela estava feliz, porque agora ia ser devolvido de uma forma diferente. Aleluia, você não entendeu. Ela estava ali, não estava mais da forma que ela estava nos primeiros capítulos da palavra, do texto que nós lemos. Quando ela tentou proteger com 3 meses que não conseguiu, ela teve uma ideia. Ela teve ali, tomou uma atitude de fazer aquele cesto e colocou no rio Nilo. Mas a partir do momento que ela colocou no rio Nilo, ela ficou aflita o seu coração, porque ela não saberia que ele poderia não voltar com vida, poderia morrer ou não. Uma criança dentro no margem de um rio, dentro de um cesto, poderia afundar. Como eu já falei, algum jacaré vinha devorar aquela criança. Mas ela estava com o coração triste. Mas agora ela estava triste por uma parte e alegre por outra, porque ele já tinha crescido, estava com 12 anos de idade, e ela ia ter que devolver para o palácio, para ser criado pela filha de Faraó, que tinha adotado Moisés. E vimos nesse texto que essas mulheres têm uma participação enviada por Deus na vida de Moisés. Não é diferente na tua vida, mulher. Você que está aqui, você que está do outro lado. Eu continuo dizendo, onde Deus te colocou, é onde Deus vai te usar para beneficiar a vida de alguém. Porque Deus usou estas mulheres, as parteiras. Elas mentiram, ou não? Mentiram, mas foi o que? Uma justa
causa. Não quer dizer que você tem que mentir. Mas ali foi um propósito de Deus para dar livramento àquela criança. E foi livramento na vida de Moisés, dentro de livramento. Glorificado é o nome do Senhor. E quando a gente vê no texto que com 12 anos devolve Moisés para o palácio, para a mão da filha de Faraó. Aí o que eu quero dizer, concluindo, o que era para ser morte, teve vida. Porque onde Deus coloca a mão e diz aí não vai haver morte, não haver, irmão. Quando é para morte, é para morte. Porque tem coisa que Deus permite. Tem coisas nas nossas vidas, na sua vida, na sua história, que tudo é permissão do Senhor. Nada é sem permissão do Senhor. Tudo é permissão dEle. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Deus permite situações que você diz, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas também quando Deus quer livrar, Ele livra. Eu sempre digo, Deus permite. Deus dá livramento antes que aconteça ou não? Ou Ele também permite acontecer para livrar dentro do acontecimento ou não? Ele dá livramento antes de acontecer e Ele dá livramento quando acontece. Por quê, irmão? Antes de acontecer Ele não permite. E quando acontece Ele te livra dentro do acontecimento para mostrar que a mão dEle continua grande e poderosa sobre a tua vida, sobre os teus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque há muitos anos atrás o Senhor falava para mim que ia fazer algo. Deus sempre faz me lembrar de alguma coisa. Há muitos anos atrás, 7 anos atrás, muito mais, antes desses 7 anos. E Deus sempre falava para mim que ia fazer algo, que ia marcar um encontro com alguém. Irmão, a gente tem que contar e ter história. Porque quando Deus coloca a mão, quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Se for para você chorar, você vai chorar. Se for para você se alegrar, você vai se alegrar. Mas aquilo que Ele determinou, Ele vai fazer. Será que Ele é Deus que fala? Será que Ele é Deus que mente? Não, irmão. Agora tem coisa que Deus fala e Ele revoga ou não. Porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. Ele dá ordem e Ele manda e não é mandado. O Ezequias, ele não deu uma ordem que ele ia morrer. Mas ele não revogou a ordem. Através de quê? Através da humilhação daquele rei. Através que ele foi se humilhar. Quando ele ouviu a sentença, ele não foi murmurar, ele não foi contar para vizinho, ele não foi reclamar. Ele certamente, ele virou o rosto para a parede e foi orar. Foi chorar. Ai, Deus lá do céu, escuta e diz, ei, eu ouvi as tuas lágrimas e a tua oração, irmão. Oração tem poder. Oração revoga a causa. Agora também tem, só revoga a causa se Deus quiser revogar. Porque Ele é Deus. Porque o que Ele determina está determinado. Se Ele quiser revogar, não é assim, irmão Austin? Mas se Ele não quiser revogar, vai acontecer. Que for para você chorar, vai chorar. Decaladaia sempre. Porque Ele tinha falado comigo muitos anos. E quando foi naquele dia que Ele falou comigo, eu disse, Senhor, como é que vai ser isso? Deus, e é naquele momento, Deus usando aquela irmã e disse, tu vai dizer assim no momento que acontecer. E agora, Senhor, o que vai ser de mim? Olhe, veja bem, muitos anos. Porque a palavra dele, passa o tempo que passar, irmão, vai se cumprir. Guarde isso. Passe o tempo que passar, o que Deus determinou vai se cumprir. Mas entenda bem, eu estou dizendo, se Ele quiser revogar, Ele revoga porque Ele é Deus. Mas se Ele determinou para acontecer algo, vai acontecer e acabou. Aí no momento que Deus fala, a gente teme, fica com medo, como é que vai ser, o coração, e passa o tempo. Aí alguém diz, Deus pegou você de surpresa. Não, Deus não pega ninguém de surpresa. Ele avisa. Agora a surpresa vai ser por quê? Vou explicar. Isso é um entendimento meu. Porque naquele momento você não estava esperando a notícia, não é assim, irmão Austin? Mas Ele já falou antes. Foi surpresa porque você não esperava naquele dia, naquela hora, naquele momento. Mas o Espírito Santo vai te lembrar que Ele falou há muitos anos atrás sobre ao teu respeito.
E da mesma forma, quando aconteceu com muitos anos, eu acho que passou uns 10 anos. 10 anos se passaram. E quando aconteceu a mesma palavra, irmão, como Deus é lindo. A mesma palavra que Deus disse que eu ia dizer, eu repeti dentro daquele carro. Eu, meus 2 filhos e um neto. Eu disse, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? O Espírito Santo disse, eu não falei lá atrás contigo há muitos anos, mais de 10 anos. Porque o que Deus fala ao meu e ao teu respeito, irmão, fica gravado. E quando acontecer, o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que Ele te falou. Ou Ele vai cumprir promessa na tua vida, vai fazer promessa, vai cumprir promessa, e tu não vai lembrar dos desertos que tu passou, dos vales, para você chegar onde está hoje, para você chegar onde você vai chegar. Ele vai fazer você lembrar, sim. Louvado é o nome do Senhor. E eu disse, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? E me desesperei, porque não foi fácil. Mas o Espírito Santo bradou na mesma hora, lembra-te que eu falei que tu ia dizer essa mesma palavra. E ali eu continuei chorando, mas entendi que foi a palavra do Senhor se cumprindo na minha vida. Porque se o homem não muda, irmão, Deus molda o homem. Mas se o homem não quiser ser moldado, Deus faz descer a sepultura. Por quê, irmão? Porque Deus não brinca com ninguém. Ele não aceita nem ninguém brincando com você que faz a obra. Porque quem faz a obra, irmão do céu, com sinceridade e com honestidade, Deus está vendo do alto céu. E Ele faz acontecer. E se Ele quer fazer, quem vai impedir? Ninguém. A gente quer o quê? Que Deus salve, né? Aí Deus faz a promessa, vou salvar. Vai andar contigo na terra, não é assim? Aí aquela terra começa a ser desobediente, fazer o que quer. Aí eu tenho um plano, Jesus diz que tem algo na minha vida, eu vou andar por aqui, vou fazer assim. Se engana. Porque até o que tem promessa, ele morre. Por quê, irmão? Eu digo com convicção, não é história de ninguém, nem que ninguém contou. Eu vivi e convivi. Que tem promessa, morre sim. Se desobedecer a quem fez a promessa. E eu sempre digo, irmã Érica, se apegue não à promessa, mas quem fez a promessa. Porque se eu me apegar a quem fez a promessa, eu vou ser obediente a Ele para ser cumprido. Mas se eu só dizer, eu tenho promessa, eu vou fazer o que eu quero. Eu tenho promessa, eu vou andar por onde eu quero. Eu tenho promessa, quando eu quiser, eu estou ali. Quando eu não quiser, eu não estou. Não é assim não, irmão, as coisas com Deus é diferente. Quem tem promessa para ser cumprida, tem que estar no propósito de Deus. Tem que estar debaixo da calabadava sobre. Tem que estar debaixo da obediência. E experiência que cada um de nós tem com o Senhor. E crente tem que ter experiência. A gente quer que Deus salve, a gente quer que Deus faça o melhor. Mas Deus, Ele sempre faz o melhor. Até chorando, é o melhor de Deus, irmã. É. Deus dizia, tem que perder para ganhar. Aí a gente quer perder, quer não, só quer ganhar, é. Mas com Jesus é assim, viu? Tem que perder para ganhar.